Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast 20%, uma série sobre a participação das mulheres no IPEA, produzido pela AFIPEA por Direitos, Democracia e Diversidade. Neste episódio, teremos 3 entrevistadas que irão compartilhar suas experiências, trajetórias, lutas e conquistas no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA. As servidoras do IPEA, Ana Amélia, pesquisadora e coordenadora de Estudos e Pesquisas de Igualdade de Gênero, Raça e Gerações, ingressa no Instituto em 1986. Queria parabenizar a AFPEA por essa iniciativa, que é muito importante, e agradecer o convite, que eu me fico muito honrada. Lília Menandra, secretária executiva aposentada, ingressa no Instituto em 1967. Para a AFIPEA, o meu abraço especial para vocês todos. E Mônica Moura Araújo, técnica de planejamento e diretora adjunta de estudos e políticas macroeconômicas no órgão. Ingressa no Instituto em 1994. Eu gostaria de agradecer o convite para participar desse projeto, que eu acho absolutamente relevante. Eu acho que essa questão da inserção da mulher no órgão ela é fundamental. Para facilitar a escuta do episódio, a entrevista foi separada por segmentos, que podem ser explorados pela minutagem do episódio, assim como está na descrição. Bom episódio. História pessoal. Eu ingressei no IPEA em 1987, quando a sociedade brasileira era outra e o IPEA também era bastante diferente do que é hoje. Então, se hoje a gente acha que tem poucas mulheres, naquela época eram muito menos, e muito menos mulheres em cargos de chefia. Então, por uma série de contingências, eu entrei no IPEA como chefe de gabinete. E, na época, era o IPLAN, que era um instituto que ficava em Brasília. E quando eu fui a primeira chefe de gabinete mulher, então houve, eu não sei a palavra correta, se é estranhamento, não era, foi uma novidade, mas de forma nenhuma eu tive dificuldade. Fora isso, eu não posso me queixar, né, absolutamente. Eu considero um privilégio trabalhar no IPEA, e eu nunca senti nenhuma barreira por eu ser mulher. E eu acho que o IPEA como a sociedade, né, o IPEA tem evoluído. Na época chamava-se EPEA, era Escritório de Pesquisas Econômicas Aplicadas, no Rio de Janeiro, que na época era Estado da Guanabara, em fevereiro de 1967. E graças ao curso que eu fiz na Fundação Getúlio Vargas, eu tinha bastante, aptidão em datilografar e, inclusive, inglês. Eu fazia inglês na época. E eu fui para o EPEA no Rio, na área de transportes, como secretária administrativa. E, por incrível que pareça, 80% do trabalho daquele setor era feito em inglês. Eu datilografava tudo em inglês. Lógico, cuidava também do arquivo, a datilografia, a redação, o que era o memorando, a carta, o ofício, NP, enfim, essas coisas todinhas. Eu aprendi tudo isso no IPEA com rapidez e continuei passando para muitas pessoas que precisavam saber. Agora eu vim para Brasília em 1970. Em outubro de 70, eu fui transferida para Brasília. Eu passei 3 anos no Rio, no EPEA, aí eu vim em 70 para Brasília, no IPEA. Eu entrei no pé antes de ser técnica a ser concursada. Eu fui bolsista por 4 anos, 2 anos em Brasília, 2 anos no Rio. Primeiro comecei no Rio, fiquei 2 anos aqui, e aí surgiu uma oportunidade, fizeram uma proposta para ir para Brasília e assumi uma pesquisa, ou seja, era algo muito importante para mim. Então, assumi a minha própria pesquisa, assumi uma nova linha, então isso era muito interessante, muito enriquecedor, e eu aceitei, sem muitos projetos de vida, até porque eu era muito jovem, inicialmente para passar 6 meses, depois acabei passando 4 anos em Brasília, 2 anos como bolsista, depois passei no concurso e fiquei mais 2 anos. Trabalho e evolução profissional. Bom, eu, né, como chefe de gabinete, tinha que providenciar compras para o IPEA, para os setores, vários setores do IPEA, solicitar e autorizar. E eu lembro que às vezes eu pedia algumas coisinhas como post-it, que era novidade na época, e alguém dizia lá no departamento de administração que aquilo era frescura de mulher. Hoje, homens e mulheres usam, tomam por garantido que isso é bom para todo mundo, que isso é útil para todo mundo.
Às vezes, algumas fofoquinhas no começo, quando eu entrei como chefe de gabinete, que tinha um certo poder, mas nada que me comprometesse, tá? Nada que me chateasse, nada que eu me sentisse assediada, em absoluto. De 1971, que eu assumi em Brasília, no IPEA, no setor de energia, eu fiquei até 1974, no início. Depois eu fui para a assessoria da superintendência. E as pessoas, como eu te falei, o IPEA ele aplicava cursos de aperfeiçoamento para secretárias. E a datilografia realmente ela foi uma coisa assim bem difícil. A datilografia foi uma coisa muito usada no IPEA, porque todos os grandes trabalhos que eram feitos na superintendência, assessoria, agricultura, energia, transporte, tudo era feito ali pela gente. Então, as pessoas realmente se dedicavam à datilografia. Finais de semana, eu cansei de chamar as meninas para a gente se reunir no IPEA ali, então eu chamava as minhas colegas de lá e a gente sentava na sala e eu passava para elas como que era mais fácil datilografar. Aí, no final, deu tudo certo. Cada moça que assumia seu secretariado, ela organizava o arquivo do seu setor. E assim o IPEA foi desenvolvendo, fazia cursos, foi muito bom. E com isso aperfeiçoava as secretárias, o pessoal administrativo, o pessoal. Então foi assim, o IPEA é uma coisa assim que eu nunca ouvi falar numa outra instituição parecida. Todos se amavam ali dentro, porque parecia que era uma casa, uma família. O IPEA era a nossa família. E ele foi crescendo, meu Deus, eu me lembro quando cheguei lá era um andarzinho, no final quando eu me aposentei já tinha vários andares, então a ideia foi isso assim. Aí eu me lembro muito bem, o tal do PND, o primeiro PND, o segundo PND, a mensagem presidencial, eram muito grandes, os trabalhos eram imensos, então esses trabalhos eu fazia praticamente sábados e domingos, porque aí não tinha ninguém e era muita coisa confidencial. Então era a melhor coisa era fazer final de semana com calma. Chegava segunda-feira, o chefe chegava, passava para eles faziam a conferência. Então assim, então eu datilografei muito, muito mesmo, final de semana, era muito legal isso. Primeiro eu trabalhei, em Brasília, e quando eu trabalhei em Brasília, logo que eu cheguei, eu fui alocada, porque eu fui trabalhar como bolsista na presidência do IPEA. Havia um grupo de pesquisadores, de bolsistas, que trabalhavam na presidência, e aí quando eu passei no concurso, o meu chefe veio conversar comigo se eu não gostaria de continuar a desenvolver o projeto que eu estava, inserida. Então eu quis continuar, fiquei um tempo na presidência, e em seguida, quando houve uma mudança na presidência, eu fui para uma diretoria que tinha um diretor que era uma pessoa, assim, espetacular, todos que conviveram com ele, pessoa respeitosa, nem todos eram assim, mas esse meu diretor especificamente, ele era muito respeitoso, uma pessoa muito séria, e como eu até porque eu queria vir ao Rio também, havia no Rio um pesquisador que eu já admirava muito naquela época, eu conversei com ele e passei a trabalhar sob a coordenação dele, e era uma pessoa muito respeitosa em todos os sentidos, éramos 2 mulheres e um homem trabalhando com ele, nunca me senti desrespeitada ou desprestigiada porque eu era mulher. Então eu acho que também tem uma questão com quem você trabalha. Havia com um coordenador, por exemplo, que eu sei que algumas mulheres tiveram muita dificuldade de se colocar, de se impor. No meu caso, não. Eu, de fato, dei muita sorte, porque meus coordenadores nunca colocaram o fato de eu ser mulher como empecilho para alcançar qualquer coisa. Eu nunca me senti dessa forma. Ou seja, não é que eu fosse a norma, mas no meu caso específico, eu nunca me defrontei com esse tipo de problema. Licenças de trabalho. Quando eu tive a primeira filha, eu estava estudando no mestrado. Então eu não parei, eu tive uma licença de 10 ou 15 dias, não parei o mestrado. Se qualquer pessoa tivesse um problema muito sério de saúde, ou qualquer coisa parecida, levava esse problema ao superior, o superior entendia, seja ele fulano, ciclano, beltrano, ele entendia, resolvia ir no lugar daquela pessoa e saiu para resolver o problema, vinha uma outra que substituía, e assim sempre foi assim, uma mão lava a outra. A minha experiência no IPEA, mas eu acho que a experiência de qualquer profissional maduro, é que você negocia muito. Eu sempre negociei muito. Por exemplo, eu dialogava, eu sempre dialoguei. Com relação a essa maternidade, eu nunca tive o menor problema. Em uma certa situação, eu tive que negociar para obtê-la, mas não foi uma negociação difícil. Eu conversei, dialoguei, ou seja, é uma negociação. Eu acho que
qualquer espaço de trabalho, porque o setor público, eu não sei como vai ser agora, mas até agora, até hoje, ele implicava uma relação relativamente, de longo prazo. Maternidade. Não afetou a minha carreira, de forma nenhuma. Pode ter afetado muito mais a convivência minha com as minhas filhas, eu tenho 2 filhas. Pode ter afetado muito mais a minha convivência com elas do que a minha carreira. Agora, eu tive o privilégio também, quando eu tive minhas filhas, eu morava em Belo Horizonte, onde eu tinha mãe e sogra que me deram muito apoio, quer dizer, haviam outras mulheres que me apoiaram para a minha trajetória profissional. Influenciar a minha trajetória profissional não influenciou, porque eu sabia exatamente, eu usei a licença que eu tinha, ela foi usada integral, mas acabou a licença, eu voltei. Eu sempre continuei trabalhando a mesma coisa. E em Brasília, eu tive os outros 2 depois de Brasília, terminei a minha licença, voltei para o IPEA, e ali eu já fiz as coisas bem pensadas mesmo. Quando eu vi que a minha licença estava terminando, faltando 2 semanas, eu peguei o avião, peguei meu filho e trouxe para Santa Catarina, porque era muito difícil em Brasília deixar, eu não queria deixar em creches, eu não tinha empregadas. As coisas que eu escutava, a empregada fez isso, aquela daí a babá fez aquilo, falei: "Meu Deus, eu não vou deixar meus filhos com estranhos". Mamãe morava num sítio maravilhoso, era jovem, ela dizia para mim assim: "Não, minha filha, traz para cá". Então mamãe criou os 3 aqui, e eu cada vez que eu tinha férias, eu vinha para cá, as crianças tinham férias, iam para lá, e assim foram crescendo. A decisão de ser mãe afetou minha carreira e afetou, inclusive, minha inserção profissional. Num determinado ponto do tempo, eu fiz uma escolha. Eu havia pensado em fazer doutorado fora, comecei a realmente me mobilizar para isso, e aí é uma situação que eu resolvi que ia ser mãe. Foi uma escolha, não era compatível com a maternidade naquele momento, ou seja, eu tinha que fazer uma escolha, eu não podia ter filho e depois, anos depois, fazer doutorado. Eu já tinha o meu primeiro filho, eu tinha com 35, o segundo com 39, 36, 39. Então não havia espaço para eu esperar que meus filhos crescessem para poder fazer o doutorado fora. Então, de fato, houve uma escolha, mas não por causa da instituição, mas por minha causa. Eu acho que a maternidade, de uma certa forma, ela, especialmente quando as crianças são pequenas, ela toma muito espaço na sua vida. Eu sempre busquei preservar meu espaço profissional, sempre, 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 sempre. Agora, eu acho que no fundo a gente está muito mais cansada. Programas de trabalho e diversidade política. Eu acho que eu tenho uma posição um pouco mais progressista e eu já trabalhei com gente bastante conservadora. E a minha pauta principal de pesquisa é o envelhecimento. E eu fiquei até muito positivamente gratificada, porque em 2004, eu propus para o IPEA aqui no Rio, que sempre teve uma posição mais conservadora em relação ao IPEA Brasília, mas eu propus uma pesquisa sobre asilos. Era meio que tabu, tá, fiquei preocupado, o pessoal vai achar que eu sou uma esotérica. Do diretor na época, eu vi que ele teve um risinho meio irônico, assim, como: "Ah, asilo, é muito importante". Mas eu fingi, fiz cara de paisagem, fingi que não era, e eu continuei, o trabalho está aí, é o único trabalho feito no Brasil, já foi publicado, tem vários livros publicados com esse, e isso existe porque, na verdade, eu tive muito apoio. Não tinha uma diferença de fulano com ciclano, não existia inveja, nada disso, era uma vida diferente. Ipéia era a mãe, e nós éramos os filhos da mãe, todos filhos do Ipéia, sabe. Esse era o meu Ipéia querido, que eu sempre amei. Isso depende muito do grupo no qual você está inserido. Mas isso não está associado ao fato de você ser mulher ou não ser mulher. Eu acho que há grupos que há um espaço para um pensamento mais plural. E há grupos que esse espaço é mais restrito. Eu sempre busquei, pelo menos nas minhas chefias diretas, ter espaço para o diálogo, para a conversa, e realmente eu acho que sempre houve espaço para essa conversa, para esse diálogo. Provavelmente isso não é uma constante em todos os grupos. Então, de uma certa forma, eu também busquei grupos e que isso fosse uma constante. Trabalho e desafios das mulheres no IPEA. Contar uma historinha que me aconteceu. Teve uma época que eu fui assumir a coordenação, na verdade nem era ainda coordenação adjunta de emprego e salários. Eu trabalhava nessa coordenação e assumi
a coordenação adjunta. E teve uma pessoa que pediu para sair da coordenação, porque ele não queria ter uma chefe mulher. Isso foi lá para os anos 89, 90. Bom, eu nunca tive problema, e quando eu comecei falando que é um privilégio trabalhar no IPEA, eu sempre tive total apoio para as coisas que eu quis fazer, que eu propus, nunca tive nenhuma restrição. E no caso que eu reportei, né, da pessoa, a pessoa saiu da coordenação, mas eu não deixei de assumir a coordenadoria adjunta, porque a pessoa não quis trabalhar sob a direção, a coordenação de uma mulher. Teve uma outra coisa que agora eu me lembrei, que quando assumiu o governo Bolsonaro, eu já era coordenadora desta área. O presidente que assumiu, o presidente do momento, ele deu uma entrevista no estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, dizendo que ia acabar com a coordenação de gênero, raça e geração, porque gênero para ele era mimimi. Como eu era coordenadora, eu senti uma obrigação de fazer alguma coisa. Então eu redigi uma carta, conversei com os colegas e pedi uma hora, uma audiência com o presidente para falar sobre o assunto. Eu levei a carta e comecei. O meu objetivo naquela conversa era que, tudo bem, ele tinha poder, né, para acabar, mudar a estrutura, fazer o que ele acabar com a coordenação, como ele bem entendesse, ele tinha poder para fazer isso. Mas o que eu estava pedindo para ele era que ele, pelo menos ele mantivesse, já que, se é que ele ia acabar, que ele pelo menos mantivesse a pauta de estudos de gênero, raça e geração. E tivemos uma conversa muito boa. E ele acabou dizendo: não, aquilo ali eu falei sem pensar, etc. Tal. É que eu não entendo. Nada aconteceu, mas houve uma fala externa, uma fala para um jornal de grande circulação, né, que é a Folha de São Paulo. Mas, na prática, nada aconteceu. As coisas continuaram. Eu não tive nenhuma restrição, nem como pesquisadora e nem como coordenadora. Quando eu entrei no Rio, como eu te falei, no EPEA, no Escritório de Pesquisa, aliás, Rio de Janeiro, no estado da Guanabara, eu realmente não posso falar a respeito de sexo masculino a mais do que o sexo feminino, não. As mulheres realmente tomavam conta do IPEA, desde a telefonista, secretárias, datilógrafas, tinha bem mais mulheres do que homens lá dentro, bem mais. E era assim um convívio já desde aquela época no Rio, era um convívio muito bom entre nós, todas elas. Gente, eu me lembro muito, já 3 delas faleceram já, inclusive a última era até minha comadre, a Guiomar, muito dedicada também. Enfim, a gente amava aquele IPEA do Rio já. Era uma coisa, assim, diferente para quem trabalhou já em vários outros lugares como eu entrei, assim, no céu. E realmente tinha muitas mulheres dentro do IPEA no Rio já, bem mais. Eu não me lembro de nenhum rapaz ter assumido a secretaria de algum setor. Todos eles tinham sempre secretárias as mulheres. Então e agora em Brasília, aí Brasília foi fantástico. Em Brasília, ali mesmo, é que o IPEA abriu as portas mesmo. A meu ver, o IPEA sempre colocou muita disposição e para as secretárias, para as mulheres. Eu tinha uma sala lotada, assim, de 6, 8 moças na minha sala e eu passando para elas a datilografia, o como faz isso, como faz aquilo, super felizes. No instante, elas pegavam o serviço, executavam, se sentiam realizadas e assim, sabe. Para mim, o IPEA sempre deu muita entrada para as secretárias, muita vazão para as secretárias, bem mais do que para os homens, para as mulheres, bem mais do que para os homens. Já desde a época do Rio. Eu tive um problema com uma pessoa, eu não quero dizer o nome dele agora, mas eu mesmo resolvi o problema com ele. Falei: "Não é bem assim como o senhor quer, a diferença é essa, e a parte se continuar com isso, eu vou tomar outras providências". Então essa pessoa, ele era administrativo e não tinha cargo superior, sabe, não. Mas eu mostrei a ele que não era isso que eu queria e que ele parasse com isso. E depois a gente teve realmente, assim, um
um desentendimento, mas ele parou com isso e a gente nunca mais se falou, acabou. Mas foi uma única vez. E o IPEA sempre foi uma instituição muito masculina, mas também uma instituição que é influenciada que acontece lá fora, evidentemente. Então é difícil a gente olhar o passado a partir do nosso olhar, a partir do nosso olhar de hoje, é um olhar que é difícil você fazer essa análise crítica. Havia situações que me incomodavam, havia, mas era difícil você falar alguma coisa, até porque muitas vezes as mulheres que estavam envolvidas, elas estavam muito confortáveis naquela situação. Então você não tinha muito o que dizer. Eu acho que hoje em dia, se houvesse uma situação daquele tipo, eu não sei se interferiria ou não, mas eu teria um olhar que me incomodava de uma forma abstrata, provavelmente hoje ganharia uma concretude que eu não tinha na época, seria muito mais concreta, eu não gosto por causa disso, por causa daquilo. Porque tá mais velha, mais madura, e também porque o mundo mudou muito, então você fica com mais clareza com relação a certos comportamentos. Eu observava que tinha algumas situações mais complexas, mas era especialmente com relação aos terceirizados, com relação aos técnicos mesmo, você tinha muito mais espaço de voz. Eu acho que situações mais complexas, em geral, estavam associadas a terceirizados, eventualmente bolsistas eu não sei, mas terceirizados sim, com certeza. Porque realmente os terceirizados são muito mais vulneráveis. Então é muito mais complexo, essa relação, porque de uma certa forma é uma relação de poder muito mais explícita do que com relação a nós, que também éramos técnicas, ainda que fôssemos mulheres. Havia machismo e há machismo. Mas isso não significa, não simboliza que nós fôssemos de fato prejudicadas. Tem situações que eu poderia falar para você, que algumas decisões eram tomadas em espaços que eram espaços masculinos, que a gente não participava. Isso existia, tá. Eram espaços fora do IPEA, as decisões eram tomadas todas e a gente não participava. Mas não havia um machismo, não havia uma situação explícita, nunca me senti com um sentimento contrário a alguém quiser prejudicar por ser mulher, ou então de colocar não, tive muitas oportunidades, eu não me senti, assim, prejudicada por ser mulher. Visão atual do órgão. Que houve uma mudança muito importante, que foi em relação aos concursos. Pelo menos 3 concursos, os 3 primeiros concursos, foram muito pesados, muito carregados, em macroeconomia, em hard, e passaram a maioria das pessoas que passaram foram homens. Houve depois o penúltimo concurso, eu acho que foi um avanço, porque foi um concurso mais diversificado. Ele trabalhou com temas e aí permitiu uma diversificação maior dos aprovados, porque aí vinham temas de várias áreas. E houve então uma diversificação entre, inclusive não só de gênero, mas de raça também. E houve vagas para deficiente. Então, eu acho que isso, para mim, foi uma mudança muito importante. O formato do concurso, essa mudança de formato. É que tem muitos economistas hard, como eu gosto de chamar, que reclamam, porque o IPEA é uma casa de economista, e eu não acho. O IPEA é uma casa que faz estudos para subsidiar políticas públicas. Então ele precisa de economistas, sim, mas ele precisa de cientista político, ele precisa de sociólogo, ele precisa de gente que entenda de meio ambiente. Então ele tem que ter, para ele cobrir as demandas externas, a demanda do governo, ele tem que ter um perfil mais diversificado. O IPEA sempre teve uma dedicação, um respeito, uma responsabilidade, geralmente com o pessoal administrativo muito grande, mas muito grande. Se qualquer pessoa tivesse um problema muito sério de saúde, ou qualquer coisa parecida, levava esse problema ao superior, o superior entendia, seja ele fulano, ciclano, beltrano, ele entendia, resolvia no lugar daquela pessoa que saiu para resolver o problema, vinha uma outra que substituía, e assim sempre foi assim, uma mão lava a outra, assim era o IPEA. Enquanto eu trabalhei lá sempre foi assim. E realmente o IPEA sempre valorizou muito o pessoal administrativo, que são as mulheres. Eu não tenho a lembrança de uma delas que foi prejudicada pelo IPEA, não existe, não existe mesmo. E o IPEA de vez em quando eu vejo assim,
no jornal alguma coisa falando de IPEA, eu digo: "Meu Deus do céu, que saudade que eu tenho". Só tenho coisa boa para falar de IPEA, só. E IPEA sempre respeitou o pessoal administrativo. Eu não sei de um caso que não tenha sido respeitado ou resolvido pelo IPEA. Eu não sei até onde essas mudanças foram estruturais. Eu sou muito identificada com a visão da Luciana, presidente do IPES, muito identificada com a proposta de mudança estrutural no órgão, diversidade, eu acho elas fundamentais. Isso nos oferece a esperança de que esses processos sejam permanentes, estruturais. Mas eu não sei até onde uma mudança de governo poderia levar a um retrocesso. Então, eu acho que a gente faz a nossa parte, a gente faz o que a gente acredita. Eu acho importante, inclusive, o diálogo, porque são questões estruturais, também estão na gente, tá? A gente tem que pensar, elaborar e buscar, de fato, avançar. Esse avanço é individual e esse avanço e, ao mesmo tempo, é coletivo, até porque eu acho que o avanço coletivo parte de uma experiência e tem que ser individual. É claro que o coletivo pode estimular, mas essa mudança, para ser verdadeira, ela tem que ser individual. É como se os processos coletivos te colocassem em face de certas situações nas quais você repensa. O coletivo te leva a pensar e leva a que haja em você uma mudança estrutural que te permite a contribuir para essa mudança do coletivo. Mensagem final. O que eu tenho a dizer é que venham, né, que vão, que se esforcem, que batalhem, que vocês acham o seu lugar. Eu acho que a gente é que faz o lugar, né, a gente que cria, o nosso espaço. Tem horas que é cansativo, mas a gente já evoluiu muito, que faz com que a gente tenha que brigar menos, né. Hoje em dia a gente já está com o espaço, mais reconhecido, mas eu acho que a gente também nunca deve tomar por garantido que aquele espaço ele não pode, como dizia Fernando Montenegro, assim, na democracia você não pode sentar nunca. Então é isso, eu acho que fique bem atenta, mas vão, né, vão porque vale a pena. Eu, de todo o coração, eu desejo a vocês todas que estão iniciando agora uma trajetória no IPEA, que vocês sejam muito felizes. Eu tenho certeza que vocês vão realizar sonhos de vocês. Agora, amem o IPEA, sejam honestas, sejam sinceras, eh, coloquem sempre a sua saúde, sua família e o IPEA junto em primeiro lugar, porque o IPEA é uma família. Vocês vão ver aos poucos, vocês vão conhecendo, vocês vão ver o que o IPEA vai representar na vida de vocês. Então, amem o IPEA como vocês amam a família de vocês. Eu desejo de todo o coração que vocês sejam muito felizes e tenham um excelente futuro, de coração. E o pé sempre foi um espaço, muito legal trabalhar. E hoje em dia, não só um espaço legal trabalhar, mas também nós mulheres temos uma consciência que nós não tínhamos antes, da importância da gente pensar enquanto coletivo. E eu acho que isso abre espaço para que, eventuais situações que já aconteceram eventualmente no passado, não voltem a ocorrer. Então eu acho que a gente tem um espaço hoje em dia de reconhecimento do coletivo e do reconhecimento da importância do feminino na instituição. A AFIPEA agradece as entrevistadas por compartilharem suas experiências e visões sobre o IPEA. Agradecemos aos ouvintes e pedimos para que siga a AFIPEA em nossas redes sociais para acompanhar esse e outros projetos. Você também pode ouvir na íntegra as entrevistas desse episódio e de outros em nosso canal do YouTube ou em outras plataformas de áudio.